Meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o estudo de Atos dos Apóstolos, nosso estudo bíblico neotestamentário do canal Lições de Amor. Nós estamos avaliando o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Na verdade, nós vamos iniciar o capítulo 9 este vídeo. Então, nós, como costumeiramente fazemos, vamos ler a parte de vocação de Saulo, conforme a Bíblia de Jerusalém, capítulo 9, versículos 1 até 19, e depois faremos os nossos comentários. Vocação de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse, pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens com que ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzido-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu, nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias? Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada Direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos, para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Essa narrativa é uma narrativa que compreende páginas e mais páginas da obra Paulo Estevão pelo Espírito Emmanuel. Aqui nós estamos diante de um Saulo perseguidor dos cristãos. Ele, após a morte de Estevão, ele houvera rompido com Abigail, houvera desistido do noivado com a noiva bem-amada e havia decidido perseguir cristão por cristão, não ia ficar um sobre a terra. Havia declarado Jesus, o Nazareno, como seu maior inimigo e decidiu extirpar sobre a face da terra aquela doutrina cristã. A ponto de, na porta da casa do caminho, ele colocar soldados romanos com o objetivo de impedir as preleções. Ele estava louco, fora de si, transtornado. Emmanuel sutilmente na obra Paulo e Estevão fala que provavelmente ele estava sendo vítima de fascinação, obsessão por fascinação,
devido ao seu extremo fanatismo, não tinha a menor razoabilidade. Ele estava sentindo uma dor pungente que ele buscava escamotear, porque Gamaliel havia ido para o deserto, que era seu tutor espiritual, que tinha uma docilidade e um modo de tratar que, de certa forma, amainava um pouco dessa fúria, dessa intrepidez dele, depois de ter rompido com Abigail, né? Aquele pouso de consolação ele não tinha mais, e agora ele passava pelo profundo sentimento de saudade, de amor, que ele jamais conseguiu esquecer por parte de Abigail. Mais ou menos 8 meses após a morte de Estevão, ele decide retomar a estrada de Jope, reencontrar a noiva, já encontra praticamente desencarnando, fica sabendo por meio de Zacarias que ela conheceu Ananias e que Ananias houvera apresentado a ela o cristianismo, que para ela foi um refrigério e um consolo, abandonada por ele. Órfã de mãe, órfã de pai, o seu irmão morreu nos seus braços. Saulo de Tarso, que iria se casar com ela, a abandona, ainda que ela ainda tivesse a assistência de Ruth e Zacarias, mas ela passava por uma amargura, uma aflição, uma melancolia muito profunda, né? Então ele, quando decide reencontrá-la, já é tarde demais. Ele decide ir a Damasco atrás de Ananias para perseguir e matá-lo. E diante dessa circunstância, o Senhor aparece a Ananias pedindo que Ananias vá até a pensão de Judas, onde ele está hospedado, para que lhe restitua a vista. E aí Ananias, Senhor, tem certeza do que você está me pedindo? Porque eu ouvi dizer que esse Saulo de Tarso não é mole, que ele está matando todos os cristãos. Então, diante desse cenário, o Senhor insiste a Ananias, diz que ele vai se converter num fiel discípulo do cristianismo, mas que ele mesmo, o Senhor, vai mostrar o quanto que é necessário padecer, né, por amor ao seu nome. Essa passagem ela é muito especial. Mas antes da gente aprofundar mais os comentários, eu acho interessante a gente ler alguns trechos, alguns comentários da própria Bíblia de Jerusalém para nos dar mais subsídios. Por exemplo, nós sabemos que o caminho citado aqui é a Casa do Caminho, liderada na época por Simão Pedro. O nome em Atos dos Apóstolos está Saul, que é o nome aramaico que significa Saulo. E sobre a pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E aí a Bíblia de Jerusalém vai fazer uma anotação. Tudo que se faz aos discípulos por causa do nome de Jesus é a Jesus que se faz. E aí na obra Vida e Atos dos Apóstolos de Caibá Schutel, no capítulo que ele vai falar sobre a conversão de Saulo, Caibá vai dar alguns detalhes com respeito à vida de Saulo. Existe ainda uma outra obra de Hermínio Miranda, As Marcas do Cristo, que também é preciosa, principalmente seu primeiro volume, falando sobre Paulo de Tarso. Então ele vai dizer que Paulo de Tarso, natural de Tarso, na Cilícia, pertencia a uma família de judeus de origem farisaica. Sabemos que os fariseus são os judeus que cultuavam os atos exteriores, as tradições, que eram muito afeiçoados aos escritos sagrados, cumpriam à risca a tradição e a letra, mas que na verdade buscavam nisso serem identificados como os verdadeiros herdeiros de Deus, os autênticos filhos de Deus, e assim escamoteavam outras intenções de expandir o seu orgulho sobre aquelas populações. Saulo foi educado em Jerusalém, era discípulo de Gamaliel, houvera sido pelo seu pai ensinado o ofício de tecelão. Então a gente precisa entender que Saulo de Tarso era um doutor da lei, candidato a futuro rabino, e era um homem das letras que conhecia a lei de Moisés de forma profunda. Saulo de Tarso era um homem ambicioso, era um homem jovem, por volta aí dos seus 30 e poucos anos, vigoroso, que
tinha muita expectativa, muito potencial de ser um brilhante rabino do seu tempo. Ele tinha a ambição de realmente galgar essa alta posição no Sinédrio. Era um espírito sincero, generoso, que defendia a lei de Moisés até o fim, distinto pela sua coragem, pela sua intrepidez, mas que conservava um orgulho muito grande. Tanto que quando ele decide ir à Casa do Caminho, assistiram à preleção de Estevão, e Estevão, arrebatado pelo Espírito Santo, fala de uma forma brilhante, inclusive fazendo a conexão da lei de Moisés com os ensinamentos do Cristo. Ele começa num debate verbal, perde no discurso, perde no debate, e a partir daquele momento Estevão passa a ser o maior inimigo dele, por conta desse orgulho, dessa vaidade de nunca perder. Tanto que o apedrejamento de Estevão, ele consegue mancomunar, forjar provas, forjar um testemunho falso, acusando Estevão de blasfemo e caluniador por conta disso, porque ele não conseguiu admitir que Estevão conseguiu afrontá-lo e ganhar dele no discurso. Ele, portanto, dirigiu um pleito ao sumo sacerdote, pedindo autorização formal para que ele saísse em viagens nas cercanias de Jerusalém para poder caçar cristãos. E numa dessas viagens foi justamente a de Damasco, com o objetivo especial de perseguir Ananias e todos os cristãos que ele achasse pelo caminho. Especial porque ele, enciumado, porque Ananias apresentou a doutrina do Cristo para sua noiva Abigail, e pelo fato daquilo ter gerado consolação a ela, ele queria extirpar, queria acabar com a vida de Ananias e de todo cristão que lhe aparecesse pela frente. E o que é mais interessante é que, embora Saulo tivesse todo esse potencial, fosse brilhante, mas estivesse destinado, polarizado para uma outra finalidade, a execução da lei de Moisés, Jesus, percebendo todo aquele potencial de levar a mensagem cristã aos gentios, aquela alma intrépida, desbravadora, lhe aparece com toda a sua fulgência, visando levá-lo à reflexão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Como que pergunta, Saulo, qual a origem desse vazio interior que você sente? Por que você está projetando em mim toda essa culpa e essa raiva? De que efetivamente eu sou culpado? Reflita, veja a minha luz, a minha grandiosidade. Veja a minha mensagem estuante. Você ainda acha que tem razão? E naquele momento que Saulo percebe a grandiosidade do Espírito de Jesus, ele vê, ao confirmar quem é o Senhor, reconheceu primeiro a magnificência daquele Espírito, para depois buscar a sua identidade. E quando Jesus se identifica, ele cai num choro compulsivo, magnetizado por aquela presença irresistível e arrebatadora, e dá a própria vida em nome daquela mensagem. Converte-se completamente. É lógico que essa transformação, esse abismo, Saulo soube transpor ao longo dos anos. É exatamente o que nós temos aqui nessa frase. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Então aqui não é exatamente uma coisa de fazer sofrer, sádica, mas do esforço pessoal que Saulo soube empreender para poder converter-se agora num discípulo do Evangelho. A sua força, a sua bravura, a sua coragem, ela foi utilizada, mas Saulo precisou dulcificar, amainar, apacentar os seus ímpetos para poder ser um propagador do Evangelho. E isso ele logrou, ele conquistou ao longo dos anos. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.